aleluia. Isso. Aleluia. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, 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 e hoje vive para sempre. Ressuscitou, 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 e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebra o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Todos juntos, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Glória a Deus. aleluia. Tu és digno, Senhor. Te exaltamos, Jesus maravilhoso. Como é maravilhoso sentir a sua presença nessa manhã, Deus. Sabendo que Tu és o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido, que está conosco nas celebrações, enquanto a gente também nos derrama diante dEle. A palavra do Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores estão aqui nesta manhã, amém? Esses adoradores somos nós, é eu e você, que estamos aqui nesta manhã para alegrar o coração do nosso Paizinho, amém? Tu és digno, Pai, nós te amamos, Senhor. Obrigado pela Tua presença e pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, aleluia. Tu és digno, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há
que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Você pode reconhecer isso? Junto aos teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Entregue tudo a Ele nesta manhã. Oferta tudo ao Senhor nesta manhã. Oferte até os seus problemas, as suas dificuldades, as suas adversidades. Mas ainda é pouco. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Se comparado Ele já nos entregou do seu mais precioso, que é o teu Espírito Santo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aqui eu trouxe um comentário hoje de Derek Kidner, que ele diz o seguinte: é necessário ser bom para ser sábio.
Porém, isso aqui é uma conclusão de Derek Kidner. Ele é um comentarista que escreveu uma pequena coletânea de comentários, livros de comentários de todos os livros da Bíblia. E como eu estou debruçado no de Provérbios, ele é uma das fontes que eu utilizo. Por que eu falo que é uma conclusão? Porque o próprio Derek Kidner, ele vai dizer o seguinte: embora Provérbios se ocupe especialmente em indicar o outro lado disto, que é necessário ser sábio para ser realmente bom. A bondade e a sabedoria não são duas qualidades que se podem separar. Elas são lados opostos de uma mesma unidade. Então, o sábio, ele naturalmente é bom. E todo homem bom, ele se exercitou e se inclinou pela sabedoria. Os dois caminham juntos. O homem que expressa a bondade, ele é um legítimo sábio. Mas aí nós vamos compreender à luz de Provérbios o quanto isso exige de nós. Mas acerca das exigências eu vou falar mais à frente. Eu trouxe não só uma frase, mas também uma palavra, para que nós venhamos a meditar nela e dar a introdução no texto. A palavra é ahavá, e o significado dela é oferecer, se comprometer. Ahavá nada mais é, na tradução para o português, o amor. Agora, a grande questão é o conceito do amor segundo essa palavra no hebraico. A letra hebraica, o escrito hebraico, o alfabeto hebraico, embora curto, porque ele é composto somente de consoantes, ele traz consigo significados profundos. Então, quando nós olhamos para a palavra amor e tendenciamos a imaginar que é tudo segundo o romantismo de novela, ou de seriado, ou hollywoodiano, que por vezes é o que permeia a nossa consciência, a nossa percepção daquilo que é o amor, sabe, aquele sentimento, aquele frio na barriga, aquela saudade exagerada que nós temos pelo cônjuge, por um filho, pela esposa, enfim, essa coisa romantizada, ela está longe de ser aquilo que, segundo a letra no hebraico, é conceituada. Então, vejam só, ele diz que o amor no hebraico, o amor atravessa o sentimento, ou seja, ele transcende isso que nós definimos como sendo o amor, essa emoção, ele é uma ação intensa de entrega. Então, todo aquele que ama, ele naturalmente, ele vai se dispor pelo objeto do seu amor. Todo aquele que ama, segundo a definição no hebraico, ele vai lutar, ele vai labutar pelo alvo, pelo objeto do seu amor, seja alguém ou seja alguma coisa. Ele diz mais ainda, ele representa um movimento ativo de responsabilidade. Sabe, não são palavras ao vento. Eu te amo. Ou então, dentro do contexto de evangelização, Jesus ama você, eu declaro que você será abençoado. Não! A igreja é serviço. E quando Jesus, a personificação do amor, traz o conceito de ser servo para sermos grandes, isso quer dizer que de forma ativa e com responsabilidade, nós nos movemos em benefício, em detrimento da necessidade do outro. É o que acontece nos cultos por meio da palavra, é o que acontece nas células, nas casas, pessoas recebendo pessoas, cuidando de pessoas, curando ferida, projetando pessoas e deixando elas condicionadas a partir do evangelho a seguir a sua vida de forma saudável. Anunciadores por meio do serviço em benefício do outro. Ele diz mais ainda, o verdadeiro amor é uma decisão consciente de criar laços, comprometer-se e oferecer-se ao outro. E o maior gesto de oferta que nós temos é o amor que se manifesta pelo sacrifício Jesus Cristo nosso Senhor, apregoado no madeiro, ressurreto ao terceiro dia, e em breve estará voltando para nos buscar. O conceito de amor, segundo a palavra, envolve muito mais do nosso ser
do que por vezes nós estamos dispostos a viver ou caminhar por ele. No hebraico, isso é só uma nuance, é só uma abertura, irmãos, daquilo que conceitua a palavra amor e todos os seus atributos e tudo aquilo que ele exige de nós. Então, quando nós vamos lá, Provérbios, capítulo 12, verso 1, vai falar: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Pela palavra do hebraico, seria todo aquele que arravá a disciplina, ou seja, todo aquele que se move em um movimento ativo de responsabilidade pela disciplina, ou ao encontro da disciplina, esse ama o conhecimento. Então isso quer dizer que quando repreendidos, segundo o conceito de amor na palavra original, no significado original no hebraico, ele se empenha pela disciplina recebida, para que ele possa alcançar o conhecimento. Existe um mínimo de alegria da parte do sábio, quando ele é disciplinado. Porque ele entende que ele foi oportunizado de mudar o seu comportamento, sair do mau caminho que ele estava de forma cega, e vir para um caminho de luz. Ele ama essa disciplina, porque ao recebê-la, ele se empenha por essa matéria chamada disciplina. Ele se empenha pela repreensão recebida, porque quando somos repreendidos, irmãos, isso quer dizer que nós já quebramos algumas barreiras, alguns limites nós ultrapassamos em função dos erros, em função das falhas, em função da nossa cegueira. E quando vem alguém e nos admoesta, chamando a atenção, não implica simplesmente mudar esse comportamento, mas mudar a minha consciência acerca daquilo que eu fazia. É uma estrutura que parte da consciência da alma, mas reflete também nos nossos comportamentos. Então, quando temos a nossa atenção chamada para o que é certo, então nós temos uma dura tarefa, que é a de transformar não só o nosso passo, mas a estrutura da nossa compreensão acerca de tal caminhada. Então vejam bem, quando um ímpio, ele tem a sua atenção chamada para Jesus em função do seu pecado, vamos pegar um exemplo qualquer, o cara é um beberrão, ele bebe, fala, irmão, você tem que parar com isso aí, se converte, vem para o caminho de Jesus, ele vai te salvar, vai te curar, vai te libertar. Quando essa palavra é lançada, ela não quer dizer que ele deve simplesmente abandonar esse comportamento. Porque se ele abandona o comportamento por um tempo, ele recebe ali um tratamento para abandonar esse tal comportamento, naturalmente o eu dele, ainda que ele supere esse vício, vai engatilhar para um outro comportamento de pecado, como uma forma de saciar aquilo que outrora era suprido pela bebedeira, ou pelo fumo, ou por qualquer outro vício que seja. E quando se fala de amar a disciplina, ou seja, de encontrar o amor, agora já na pessoa de Jesus Cristo, a personificação do amor, isso quer dizer que o nosso entendimento, ele precisa ser mudado para que eu compreenda que esse mau comportamento é uma expressão de impiedade, de pecado, de erro, de falha, de desvio de caráter. Então eu preciso renovar a estrutura do meu ser, do meu intelecto, do meu entendimento, para que eu também abandone esse tal comportamento. Então amar a disciplina é compreender a expressão genuína do amor e se inclinar por ela, é ter um porquê real, vivo, para abandonar o seu comportamento. É o que Paulo vai falar em Romanos 12, 1 e 2. Renovai, pois, pela transformação do vosso entendimento. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é manifesto em primeiro lugar na estrutura da compreensão. A nossa mente é renovada, há um novo entendimento, há uma manifestação desse reino por meio de uma compreensão nova por aquilo que é do alto, e não pelas coisas naturais. Então esse que ama a disciplina, ele também ama o conhecimento. Por quê? Porque todo aquele que é disciplinado e entende o valor de tal disciplina, ele vai chegar à medida, à estatura de um conhecimento alicerçado, sólido, que vai dar uma razão
para o abandono de alguns comportamentos e a adesão, a aquisição de uma nova vivência, agora em Cristo Jesus, pela fé. Embora em Provérbios ele esteja falando acerca do conhecimento de Deus por meio da Torá, nós, contemporâneos em Cristo Jesus, entendemos que a manifestação do amor é Cristo, e em Cristo nós encontramos a unidade e a plenitude de todo esse conhecimento, de todo esse saber. Então, quando ele fala acerca desse amor, ele fala de se inclinar com esforço, com empenho, com labor. Aí na sequência, a parte B do verso 1, ele fala: mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Para os sábios, os que amam a repreensão são justos, são bons, mas o tolo, ele odeia a repreensão. A sua medida de conhecimento é o suficiente para ele quebrar todos os protocolos possíveis e cabíveis. Ou seja, ele não respeita nem a sua própria medida de conhecimento. Ele age como um tolo, ele é um louco desvairado. Ele não respeita o outro, bem como não respeita a si mesmo. Ele não aceita nenhum tipo de correção. Ele é o famoso pau que nasce torto, morre torto, em função da sua ignorância, que é a não disposição para aprender. Ele não quer saber de nada. Ele não tem prazer no conhecimento. Ele prefere seguir embrutecido, segundo a sua própria consciência de erro. Ele não quer ser admoestado. Quem sabe muitos de nós éramos assim outrora. Verso 2: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Veja que quando ele fala de homem bom, nós vimos que é o sinônimo de um sábio. Todo sábio vai expressar a bondade. E ele fala aqui no verso: o homem bom obtém, algumas traduções vai estar alcança, mas o significado desses dois termos no original é retira. Então, relendo segundo o significado original, fica: o homem bom retira o favor do Senhor. É aquilo que Jacó fez lá em Peniel, no face a face. Quando ele lutou com o anjo, ele falou: eu quero ser abençoado. Então ele tomou essa bênção com toda a sua força, com todo o seu empenho, a ponto de ser ferido na coxa e ficar manco, mas ele entregou tudo que ele tinha e que podia para ser abençoado. Ele retirou do Senhor a sua porção de bênção. Isso valida por completo aquilo que está sendo expresso no 1. O amor intencional, que se empenha pela disciplina, pelo conhecimento, pelo saber. Esse amor, ele envolve também o seu aspecto físico. Ele te desgasta de alguma forma, porque ele exige um empenho seu. Então no verso 2 ele fala: o homem bom retira o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Enquanto o amor vai exigir de nós um empenho para alcançar uma estatura, os maus, os ímpios, os de plano perverso, no seu pensamento e no seu coração, quando constroem o mal para a tragédia do outro, ele é alcançado pelo Senhor na sua condenação. Ou seja, ele já está condenado quando isso nem foi para o papel. O Senhor já enxergou o ímpio. A grande questão da humanidade, a grande questão nossa, particular também, é porque nós tendenciamos a pensar assim: então por que o mal acontece? Então por que o mal, ele está aí ao nosso derredor? Por que tantas coisas ruins estão acontecendo na estrutura do país, em países mais pobres, em lugares remotos, ou mesmo perto de nós? É mister que essas coisas aconteçam, irmãos. Porque por vezes nem nós validaríamos o valor do bem se o mal não fosse manifesto. Embora essa não seja a vontade de Deus, as garantias, segundo os provérbios de sabedoria, é que isso está sendo contemplado pela mão do Senhor. Então o ímpio não prosperará, ele não terá raízes
E nos próximos versos nós vamos entender melhor como o olhar do Senhor não está simplesmente observando o mal que nasce e brota no coração. O que ele está garantindo pelo provérbio 2, pelo verso 2, é simplesmente que o Senhor condena, ele reprova esse gesto de maldade daqueles que sequer intencionam algo contra o seu irmão ou contra um outro qualquer, ainda que não seja o seu irmão. O Senhor já ouviu e, como justo juiz, já condenou a maldade desse tal. Há misericórdia sobre eles? Há misericórdia sobre eles. Mas a maldade do ímpio já está condenada. Veja que o que Provérbios nos ensina é buscarmos o bem, porque o mal que é manifesto em nós, esse o Senhor condena já na estrutura do pensamento. Já quando isso vem como uma mera intenção, esse ato já está condenado. Esse ato de maldade o Senhor não aprova. Então aqui ele está falando daquilo que é propriamente bom e daquilo que é propriamente mal, e não necessariamente classificando indivíduos, porque existem indivíduos que podem se apresentar muito bem, mas a maldade está dentro dele e nós por vezes não vamos perceber, não temos o discernimento, agimos como inocente. E quando essa maldade vem à tona, quando é expressa por meio de um comportamento, pode ser que seja tarde demais para alguns. Alguns já se casaram, por exemplo, e a maldade está expressa ali, não conhecia. Outros já fecharam o negócio, assinaram o contrato, e não tinham conhecimento da maldade. O que o Senhor está ensinando pelo provérbio de sabedoria é: a maldade desse tal, ainda que maquiada, ela é reprovada pelo Senhor desde a sua concepção, no coração ou no entendimento do indivíduo. Então, que não sejamos nós, homens e mulheres, inclinados para a maldade, para a perversidade. Verso 3. Ninguém consegue se firmar mediante uma impiedade, e não se pode desarraigar, ou seja, arrancar a raiz do justo. A grande questão aqui é a desvirtude e a virtude. Mais uma vez, ele está apontando o sentimento que brota no coração do indivíduo. A virtude, no caso do verso 3, ele começa com essa desvirtude. Olha, ninguém consegue se firmar, ou seja, se estabelecer, ter uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida satisfatória, uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade, uma vida constante, mediante a impiedade. A impiedade a maldade é o problema. Então todos aqueles que caminham nessa via, eles não vão se estabelecer de forma alguma. Embora nós possamos olhar para algum ímpio e falar assim: nossa, como ele enriqueceu. Essa riqueza material que nós tendenciamos a olhar, ela é de pouco proveito, segundo o provérbio de sabedoria. Olha o que ele fala na sequência: e não se pode desarraigar, ou seja, arrancar o justo. A justiça é uma virtude. O justo, ele é completo a partir do seu comportamento, dos seus pensamentos. Ele manuseia bem o pensamento de justiça. As suas intenções são justas, porque em todo tempo a lei de Deus está diante dos seus olhos. E uma vez que ela está diante dos seus olhos, os seus pensamentos, ainda que variem, elas têm um marco, elas têm uma centralidade, um esqueleto, que se chama a palavra de Deus. E esse que tem esse centro para voltar e se estabelecer em pensamento, logo ele vai expressar virtudes que enraizam o seu ser. Por isso que existe a galeria dos heróis da fé, lá no Novo Testamento. Porque homens e mulheres que caminharam de forma justa, ainda que uma que era uma prostituta, mas resolveu esconder os espias, porque cria que eles viam da parte do Senhor, essa foi feita como justa aos olhos dos homens, e teve a sua trajetória, a sua caminhada enraizada, inclusive nos escritos, porque foi tida como alguém de virtudes diante do Senhor. Então, tem pouco a ver, irmãos, não estou anulando, mas tem pouco a ver com as nossas características de religião, com as nossas reuniões religiosas. Isso envolve? Envolve sim. Volto a dizer, não estou anulando, mas
tem muito mais a ver com comportamentos diários, com formas de se portar diante de Deus, no culto público, mas também diante dos homens, a partir do exercício das nossas funções particulares. Então, aonde quer que você esteja, o exercício, a expressão de uma virtude te torna um justo ou um ímpio. A maneira como você se comporta é que dirá. Verso 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Eu acredito que isso está muito vivo no coração de todos aqui, em especial pela pregação acerca de Abigail e Nabal, domingo passado, que o pastor trouxe. Alguns, 8 dias, então falta 2 para os homens que estão representando Nabal aí. Deus abençoe que não precisemos participar de nenhum velório. Mas a palavra está aí, está como um marco diante dos ímpios. Aí fala aqui no 4, a mulher exemplar é a coroa desse marido. A Abigail era a coroa de Nabal, mas Nabal decidiu lançar fora, e com isso ele não perdeu a coroa, mas a coroa perdeu seu marido, porque ela era justa diante de Deus, e o Senhor acrescentou a ela não só riquezas, posses, mas também um lugar de honra, ao lado daquele que, segundo a palavra do Senhor, já fora ungido rei. Mas a grande questão é que a mulher virtuosa, ela tem um complexo de muitas qualidades, ou seja, ela é completa. 2 palavras que definem muito bem a mulher virtuosa é força e valor. O conceito de força, principalmente dentro desse contexto, ele fica mais vivo a partir dos esforços físicos. Nós temos várias passagens bíblicas, a exemplo da mulher samaritana, que ela foi até o poço para tirar água. A mulher de Isaac, que fora pedido por Abraão, o seu senhor foi lá no poço e lá encontrou a sua esposa que vinha retirar água no seu cântaro para levar para os animais do seu pai. E quando viu o servo de Abraão, ela o serviu enchendo também os seus cântaros. Ali estava uma expressão de mulher virtuosa. É uma mulher trabalhadora, é uma mulher que se empenha também a partir do seu esforço físico. Mas volto a dizer, no contexto do Velho Testamento, isso fica muito mais claro, porque as mulheres iam para a lavoura, elas carregavam os seus filhos, inclusive, para a lavoura, elas cuidavam das coisas de casa, e isso nós vamos ver de uma forma muito mais clara, lá em Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10, até o final. Vai ser uma descrição completa acerca da mulher virtuosa. Mas, para fins de introdução, uma melhor compreensão aqui do verso 4, ele fala, a mulher exemplar, ou seja, em algumas traduções, a virtuosa, é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Alguns biblistas, um volume razoável, diga-se de passagem, acredita que isso aqui está fazendo uma menção direta a doenças venéreas. Mas isso é uma conjectura, é uma possibilidade. Por essa razão tem aqui o câncer em seus ossos. Mas a grande questão é o lugar onde essa mulher desvirtuada, essa mulher que não honra o seu marido, ela ataca, ela agride. Na estrutura de sustento do corpo do indivíduo, no osso. É como aquele que tenha a estrutura do seu ser toda apodrecida por uma mulher que, diferente da virtuosa, ela se empenha pela saciedade das suas variações, das suas seduções, e ela extrai o vigor, a vontade, o desejo de servir do seu marido. A mulher que fala desordenadamente, a mulher que extrai a força do marido por muitas contestações, ou seja, enquanto a mulher virtuosa, ela se ocupa de funções que subsidiem a caminhada do marido, a mulher sem virtude alguma ou sem sabedoria, ela fala o tempo inteiro, ela questiona todas as coisas, ela coloca em xeque a disposição e as funções, principalmente diante de momentos de adversidade e aflição. Só que agora a pergunta que fica, irmãos,
é como que um homem se casa com uma mulher sem essas virtudes, ou o contrário também é válido. Como que uma mulher se empenha por um varão sem valor nenhum? Sempre existe uma contrapartida muito forte para uma pessoa de poucas virtudes. E normalmente, isso não é uma regra geral e nem uma verdade absoluta, mas normalmente elas estão associadas com questões sexuais, com questões de sensualidade, algo que satisfaz o eu particular do indivíduo. Então, normalmente, uma mulher desvirtuosa, uma mulher sem muitas virtudes, ela está muito atenta a toda a sua estrutura física, a maneira como ela se apresenta, ela é sempre sensual. Assim como o homem está sempre impecável, com a aparência de que ele é perfeito e tem a vida que aquela mulher tem sonhado ou intencionado para si. A sedução pelo olhar é por vezes aquilo que nos leva a cometer uma falha grave de trazer para si a mulher ou o homem sem virtudes. Agora, é claro que isso não quer dizer que a palavra ela nos orienta a ser contrários à beleza, não tem nada a ver com isso. Por favor, não tenhamos nós crise com dinheiro, nem com beleza, em função das advertências que a palavra nos traz. A igreja, por muito tempo, ao longo dos séculos, nós vimos isso aqui, quando estudamos um pouco do contexto histórico acerca do Brasil, dentro da questão sexual do adultério, que a igreja, ela reprovava de forma veemente tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era legítimo, em função do pecado de alguns. Então, por vezes, o prazer, o sabor de servir a Deus e de desfrutar do melhor dessa terra foi anulado pela própria igreja, pelo seu discurso, pela sua pregação, porque ela quis aniquilar o pecado com as próprias mãos. Então, ela acabou com toda a fonte de prazer que está disponível e é da parte de Deus para nós em toda a estrutura da igreja. Então, jovens, solteiros, garotas solteiras, vocês têm sim a liberdade de escolher alguém que agrade os seus olhos, mas que sobretudo agrade ao Senhor, que tenha virtudes, que seja justo, que seja legítimo, que seja verdadeiro diante do Senhor, mas também diante dos homens. Isso daqui não é uma reprovação à beleza, é um comentário adicional quanto àquilo que seduz. Como que homens e mulheres caem em uma cilada a partir de uma busca incessante, pelo que nós vimos naquela ocasião, do hedonismo, que é nada mais do que a busca do prazer, pelo prazer, sem considerar as questões de virtudes, de honra, de mérito, de caráter, de moral, e tudo aquilo que compõe um ser como sendo exemplar, como sendo virtuoso ou virtuosa, que é o exemplo do verso 4. Amém, irmãos? Tranquilo para entender? Verso 5. O verso 5 diz: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Vamos ler os 5, 6 e o 7. Ele fala assim, ó, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios, ele é enganoso. 2 comportamentos, 2 caminhos. No verso 6, ele ainda vai citar o justo e o ímpio. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. No verso 7, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Os 3 versos vão falar sobre ser, fazer e sofrer. Aquilo que cada um é, aquilo que cada um faz e aquilo que cada um sofre, segundo o verso 7. Então, o que cada um é? Vamos reler o verso 5. Os planos dos justos são retos. Todo justo, ele é reto, ele é direto, ele tem passos firmes, ele sabe de onde ele está saindo, mas tem consciência e convicção de para onde ele vai. Isso é um justo, isso caracteriza um justo. Ele administra
a justiça manifesta da parte de Deus no seu ser, por essa razão ele é reto. Na sequência, ainda no verso 5, ele fala: mas o conselho dos ímpios é, mais uma vez, o ser do ímpio é enganoso, ele é incoerente, ele prepara armadilhas, ele te seduz, ele te ludibria, ele te passa para trás. O conselho do ímpio tem um propósito de enganar, e isso caracteriza o seu ser. Então veja que o conselho de sabedoria, ele vai reprovar o ser enganoso e vai legitimar o ser reto. Então quando fala que o ser bom, que o ser amoroso, está todo dentro de um englobamento, dentro de uma redoma que envolve os nossos passos, ele é muito oportuno nesse comentário, porque diz respeito àquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos define quem nós somos. O ser está diretamente vinculado ao fazer, ao realizar. É isso que caracteriza o indivíduo como sendo ou como não sendo. Então entenda, irmãos, o que nós fazemos, o que nós falamos, isso importa muito. Isso define, isso expressa quem nós somos ou quem nós não conseguimos ser. O que você faz de segunda a sexta ou fora das estruturas desse templo, eles definem quem vocês são de fato, quem nós somos de fato. Então não é um ambiente de religião que com um comportamento singelo ou aparentemente legal ou bom, ele vai nos definir. É o que eu faço de verdade. É quem eu sou, é como eu me comporto. Aí no verso 6 ele vai falar sobre o fazer. As palavras dos ímpios, elas são emboscadas mortais. Enquanto que os justos falam, mas quando os justos falam, há livramento. Olha o que aconteceu no Gênesis. Nós temos ali a figura de um justo e de um injusto. O injusto, a serpente. E o justo até então era Eva e Adão também, mas Eva é a que foi seduzida primeiro. Onde é que tudo começou? Pelo falar, por palavras, por conversações. Eu vi recentemente um corte rápido. Um pastor, ele fez o seguinte comentário a partir da citação de Gênesis: qual que é a serpente com quem você está conversando? Porque é a partir de um assunto aleatório, de um momento de mesa sem propósito, é que surge algo que pode corromper o nosso coração. Porque o que ele diz aqui no verso 6 é que a palavra do ímpio, ela é uma emboscada mortal, mas ela é também sedutora, ela é atraente. Elas são palavras que te envolvem, mas ela tem propósito. As conversações que nós temos tido, ou mesmo sustentado, os relacionamentos a partir de palavras que nós temos cultivado, tem qual propósito? Quem sabe, aqueles que têm propósito, é justamente aqueles que você tem corrido. Quando nós convidamos alguém para ir à célula, por exemplo, nós estamos trazendo essa pessoa para uma perspectiva de propósito. E quando alguém não aceita isso, ela quer continuar num happy hour, um ambiente de palavras mais leves. Eu quero descansar o meu eu e relaxar. É certo, irmãos, que alguns lugares são pesados mesmo. A perspectiva de religião, ela é uma coisa ortodoxa, ela é chata. Mas quem sabe você chegar lá, é o agente de leveza que vai contribuir para aquele ambiente. Sabe, aceite convites de pessoas que acrescentam para você uma virtude, um propósito, um destino. Seja você essa pessoa que tem as palavras, agora como a parte B do verso 6, quando os justos falam, há livramento. Se o justo fala em uma conversação particular, há livramento pelo aconselhamento. Se o justo fala numa palavra, num local público, ele edifica as mentes e os corações. Se ele faz um pronunciamento, que pode ser, inclusive, numa tribuna, isso é uma tribuna. O local onde o juiz julga pode ser uma tribuna. Uma praça pública pode se tornar uma tribuna, mas se o justo, ele fala lá,
a partir daquilo que Ele é, Ele muda, Ele livra, Ele limpa, Ele sara, Ele cura. Isso é para você entender o que está dentro de você e precisa que seja dado uma vazão. Por essa razão que a igreja, ela compõe células, mas ela também quer multiplicá-las a partir dos justos que vão se formando por meio do conhecimento da palavra. O seu pronunciamento é fonte de vida no Senhor. Você que é justo, que é limpo, que é reto, que é consciente de quem é no Senhor, a sua palavra cura, porque ela leva Cristo para os corações. Você livra do mal. Aí por fim, é o fim, que no verso 7 é para onde cada um vai. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Esse desaparecer é uma linguagem militar, é eliminado o inimigo, acabou, como um sopro, como um vento, ele não existe mais. De repente, alguém que era lembrado, que era temido, era exaltado pelos maus, já não é mais, já não tem peso nem relevância alguma, muito pelo contrário, quando esse se desfaz, há uma alegria. Lembra aquilo que nós éramos outrora? Quando deixamos de ser, isso foi um alívio para aqueles que nos suportavam, diante dos períodos em que nós vivíamos no pecado. Em algum momento, o nosso ser que se desfez, que desapareceu na condição de pecador, representou um alívio para um grupo grande de pessoas. E de repente, a casa do justo, que é agora a nossa casa, ela permanece firme, ela fica de pé, ela é uma casa com raízes, raízes no Senhor, raízes no conhecimento, e ainda que nós venhamos a morrer, um legado com raiz para os nossos. Isso diz respeito de forma direta e em primeiro lugar, a geração de princípios e valores nos nossos filhos. O que nós estamos formando neles, não só pelo falar, mas sobretudo pelo ser, comportamento, atitude intencional da nossa parte. Será que nós temos falado para eles, não mexam em celular enquanto o nosso está na mão? Sabe essas coisas antagônicas e que por vezes nós não nos apercebemos? Por isso volto a te convidar para o culto de pais e filhos, que ao longo do ano vai ser falado a respeito de muito tema oportuno. Esse pode ser um deles. Verso 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, saber, falar e praticar, como nós vimos nos 3 versos anteriores. Segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso, esse é desprezado. Vamos lá em 1 Samuel 2:30. Samuel 2:30. Ele diz o seguinte, ó: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aqui é a eliminação da casa de Saul. Volta para o provérbio, quando ele fala: mas o que tem coração perverso, esse é desprezado. Olha que perigoso e oportuno de se entender. Quando ele fala de desprezo, e nós vamos no contexto de 1 Samuel, nós estamos falando de um homem que tinha promessas da parte de Deus, e estas foram anuladas, porque o seu coração fora desprezado em função da sua maldade diante do Senhor. A maldade do nosso coração, ela tem o poder de anular as promessas de Deus. E não porque a maldade é superior à proposta, mas é porque o Senhor reprova a maldade. Entendam que esse comportamento não expressa um poder que engole o poder da promessa de Deus sobre nós.
Quer dizer que isso anula, que isso não dá condições de que nada em você e em mim venha a florescer ou se cumprir, se porventura o meu coração for mau. Então tem muita gente cobrando o acontecimento de uma palavra ministrada, de uma crença tida outrora, mas quando na verdade a partir dessa palavra sustentou comportamentos de maldade. Irmãos, não vai acontecer nada de oportuno com você. Todo aquele que sustenta comportamentos ruins, injustos, ele anula as promessas de Deus sobre si. Enquanto que o homem sábio é louvado segundo a sua sabedoria. Ou seja, levando em consideração os versos 5, 6 e 7, o homem que sabe, o homem que fala o que sabe, e o homem que pratica aquilo que diz que sabia. Esse é o homem que será louvado pela estrutura completa do seu ser, que vai desde o entendimento até a sua voz e replica no seu comportamento. Esse será louvado por Deus e pela congregação quando o Senhor der referência. É como quando o Satanás se apresenta para Deus e Deus se exalta diante de Satanás e disse: viste o meu servo Jó? Justo, reto, íntegro, bom. É uma definição dele aqui. Ele será louvado segundo a sua sabedoria. Verso 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Esse conceito de servo antigamente não era propriamente uma expressão de riqueza, mas era uma expressão de estabilidade. Quando nós lemos ali a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o desenho estrutural da sociedade do hebreu, ela é muito bem traçada por Moisés, inclusive para definir um plano saudável de uma vida constante financeiramente, socialmente falando, religiosamente, como indivíduo, como etnia. É tudo muito bem arquitetado. E quando eles seguiam rigorosamente, até o mais simples, ele tinha a condição de ter um servo. O servo, por sua vez, era aquele que negligenciara as suas riquezas ou as suas posses, e como uma forma de resgatá-la em um tempo devido, normalmente no ano do jubileu, se porventura ele não tivesse tido sucesso nas suas tentativas ao longo de 49 anos, esse que perdeu tudo, se sujeitava como servo a um irmão hebreu, para que ele tivesse garantia, condição de comer, de servir, de sustentar a dignidade e, em um tempo devido e oportuno, resgatar aquilo que ele havia perdido por negligência. Então, o que o provérbio está exaltando aqui é falar, olha, melhor é não ser ninguém, é não ser conhecido, é não ter título, é não ser lembrado, é não ser visto como alguém grande, e ainda ter quem o sirva, ou seja, ter esse servo, porque isso é resultado da sua forma coerente de fazer a gestão dos seus recursos, do que fingir ser alguém e não ter comida. Se aparentar com posição, com cargo, com linhagem, mas ter uma vida toda desregrada. É como quem transita muito dinheiro na sua conta, mas todo final de mês está liso, quebrado, porque não sabe gerir o recurso. Ele não tem o que comer, por vezes, não de forma literal, não tendo um alimento, mas ele não tem o prazer de saborear do fruto do seu trabalho. Por quê? Pela desordem que caminha. No nosso contexto, nem todos são feitos servos. Não são feitos servos de um irmão, dentro do contexto da igreja. Mas, por vezes, são escravos dos próprios desejos. São escravos da própria desordem. São escravos da própria vontade de se satisfazer a partir de coisas supérfluas, de coisas que não têm nenhum valor. São escravos do próprio trabalho, logo esses fingem que são alguém, mas não têm a sua comida. Fingem que está tudo bem, coloca a sua patente na frente, como uma forma de se autovalidar, como uma autoridade, como alguém de posição, mas na verdade,
caminha como quem não tem aquilo que comer, ou seja, não senta e se sacia do fruto ou do resultado do seu trabalho, por conta das desordens. Mais uma vez, irmãos, ele não está classificando indivíduos, ele está apontando bons e maus comportamentos, e está nos dando uma direção a partir disso. Verso 10, o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Vamos lá em Deuteronômio 25:4. Deuteronômios 25, verso 4. Ele diz o seguinte na minha tradução: não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Paulo usa isso aqui para falar da legitimidade de se pagar um obreiro, mas no contexto do velho, o que o hebreu tinha como virtude, e isso valorizava a sabedoria divina nos conselhos e nos escritos dos hebreus, aquilo que nós temos como a Bíblia Sagrada na velha aliança, é a forma como ele cuidava. Olha só, o Senhor tem apreço especial pelo órfão, pela viúva e pelo estrangeiro. E quando se volta para os animais, ele falava, enquanto o boi, nessa roda de debulhar, porque o milho era espalhado, o boi era amarrado a um tronco no centro, e ele ficava girando ali, pisando e debulhando o milho. Então as espigas iam sendo debulhadas ali pela pisadura do boi. Em outros lugares, para absorver o máximo, para lucrar o máximo daquele milho que era posto para o boi debulhar, a boca do animal era amarrada. Mas dentro do contexto do hebreu, o Senhor orientava, não impeça o boi de comer enquanto debulha. Ou seja, trate bem o seu animal, porque um animal forte, um animal com vigor, ele te trará uma melhor produção também. Então ele não só vai te dar prejuízo, é como aquele que é extremamente ferrenho com o funcionário, sabe? E amarra a boca dele, as condições dele de ofertar um melhor trabalho, às vezes briga por causa de uma manteiga, por exemplo. Entendeu? Tem todo tipo de pessoas, cada um é uma formiga. Mas o que ele está dizendo aqui é, o justo cuida bem dos seus rebanhos, ou seja, ele cuida de tudo. O justo, ele tem um olhar atento para tudo aquilo que é seu. Ele cuida da estrutura do púlpito, mas ele também olha para a pintura das paredes, das calçadas, das lâmpadas. Ele olha o todo. E ele se preocupa, e aquilo que diz respeito à sua propriedade, à sua responsabilidade, tem a atenção devida. Ela vai desde as pessoas até aos animais. Essa é a forma como um justo age. Agora no verso 10, ele diz, mas os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Uma combinação que não existe, bondade e ímpio. Ímpio e um ser bom, ele não vai trazer. Se nós formos lá em Atos 5:40, Atos dos Apóstolos 5:40. Capítulo 5, verso 40, diz assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos tinham sido presos pela primeira vez. E quando chegaram diante do sinédrio, os fariseus, os saduceus decidiram que eles deveriam ser presos. Mas Gamaliel, que era um justo, que cria em Jesus e que, embora sendo um fariseu, ele deu um conselho de sabedoria. Ele falou, olha, não é bom que vocês façam isso com esses homens. Aí ele faz uma citação, vejam tantos que se envolveram com esse justo e se deram mal. Se for de Deus esse movimento, vai prevalecer, e se não for de Deus, ele vai se dissipar. Mas os ímpios, os maldosos, na sua perversidade, até no seu ato de bondade, o texto fala aqui, que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. E até aí tudo bem, está ótimo. Gamaliel, um justo, se pronunciou, como disse o provérbio anterior, aquele que se pronuncia pela sua fala, ele traz vida, ele julga com justiça. Olha o que eles fizeram na bondade da sua impiedade. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram
ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus. Gamaliel tinha dito, não há crime, não há nenhuma definição por lei que classifique isso que ele está fazendo como errado. Então leve em consideração por bom senso, que se não for do Senhor isso vai se dissipar. E eles falaram, pô, beleza, maravilhoso o seu conselho. Manda descer a chibata nesses caras e fala para eles não falar mais disso e libera. Você entende que a perversidade do ímpio, ela é manifesta, mesmo quando não há razões para que seja feita a maldade. Então, quando você pesa a mão sobre o seu filho, que é menor e não tem a condição de defesa, ele precisa da aplicação de princípios e valores, mas você insiste em, pelo açoite, marcar ele, para que ele, pela essa marca, lembre que não deve fazer, talvez, pode ser que haja uma manifestação de impiedade, se porventura isso for feito com ódio, a partir de uma manifestação de ira, e não com um propósito intencional, porque Provérbios também ensina para não afastar a vara da criança, porém, a motivação e o sentimento com o qual é feito isso, define quem você é ou quem você não tem conseguido ser, inclusive na aplicação de princípios e valores sobre os seus filhos. Então, a bondade dos ímpios, elas são cruéis. É como quem quer resolver uma questão de uma gravidez indesejada e vou ter um gesto de bondade com essa relação, vou abortar a criança. A bondade do ímpio, ela é cruel, irmãos. Verso 11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Aqui é um louvor ao agro, aqui é um louvor ao cultivo da terra, às plantações, ao cultivar, ao plantio, à colheita, ao subsídio para o comércio, bem como para si mesmo. A lavoura sempre será abençoada, porque dela é extraído o alimento que chega até a nossa mesa. Então, que nós, como um povo que depende do agro, do boi, da plantação, que venhamos a abençoar o agro, esse comércio, esse cultivo, porque nós somos constantemente abençoados por ele. E a palavra, a Bíblia, ela nos ensina isso. Quem trabalha a sua terra, mas é claro que tem também uma aplicação simbólica aqui. Aquele que faz a gestão do seu recurso, aquele que pega a sua porção e faz o manuseio devido, faz a distribuição coerente da renda, esse terá projeções, esse terá farturas, esse terá riqueza, esse terá fartura sobretudo de alimento, nunca lhe faltará o que comer. E na sequência diz, mas quem vai atrás de fantasias, quem vai atrás de ganho fácil, quem vai atrás de ficar tranquilo, saciando as suas vontades? E entendam, irmãos, existe uma confusão vendida nos nossos dias. Ter um hobby é legítimo. Ter algo que de alguma forma te satisfaça, na mesma medida em que descansa a sua mente, é legítimo. O que o texto está reprovando é todo aquele que vai atrás de fantasias, que vive em função de sonhos, que vive em função de desejos, que é movido pelo seu âmago, que é movido pela sua fome, que é movido pelas suas vontades e de forma irresponsável gasta todo o seu recurso, que deveria ser bem trabalhado, bem arado, como a terra para cultivo, e dispensa sobre aquilo que é fantasia, que é ilusão, que é transitório, que é passageiro e que não é prioridade. Isso é um dever do cristão, do homem sábio, segundo a vontade do Senhor. Nós temos 9 minutos, vou abordar mais um ou dois versos aqui, nós vamos orar para encerrar. Seguindo aqui no 12, ele fala, olha, os ímpios, eles cobiçam, valida o que está sendo dito no 11 de toda forma, eles cobiçam, ou seja, eles querem os seus desejos, as suas ilusões, eles cobiçam o despojo, tomado pelos maus, mas a raiz do justo, ela floresce.
Se nós voltarmos aqui para o verso 11, na parte B fala que, quem vai atrás de fantasias, ele não tem juízo. Mas quem está indo atrás de fantasia está gerando algo no coração de alguém. E é justamente aquilo que os ímpios cobiçam: o despojo tomado pelos maus. Então aquele que vive uma vida fantasiosa, ele também está gerando no coração do outro algo. Ele está replicando uma ideia de valor que é uma mera fantasia, mas que acaba por se tornar o desejo ímpio do ímpio para tomar esses despojos, que é tomado por aqueles que a Bíblia classifica como sendo maus. Então, uma vida de ilusão, ela fantasia inúmeras mentes, inúmeros corações. Eles geram valores nos nossos filhos distorcidos da realidade de sabedoria cristã. Ele gera, enquanto nós corremos atrás de ilusões, o desejo incontido, ilimitado, por aquilo que não significa absolutamente nada. Então, por vezes, não é nem uma questão de o que é certo ou o que é errado, mas definir uma linha de prioridades, definir uma ordem de prioridades. Às vezes, os maiores desafios de aplicações de princípios e valores morais e éticos nos nossos filhos estão associados à dificuldade que nós temos de classificar aquilo que é prioritário na nossa vida. Então, enquanto eles nos veem correndo atrás de coisas que são fantasiosas, naturalmente eu estou gerando um valor indireto nele. Fala, olha, isso é que me traz uma alegria de viver, de fazer. E aí eu brigo para que ele venha estudar, quando eu, na verdade, não me empenho por tal. Entende que a prioridade dos nossos comportamentos geram neles uma confusão essa que, quando expressa, nós queremos repreender, não nos enxergando na nossa falha, na nossa incoerência de uma caminhada totalmente desordenada. E aí, para piorar tudo, como a cereja podre de um bolo ruim, eu venho para a igreja e presto toda a minha honraria por comportamentos de religião na frente da congregação, como se eu fosse um cara extremamente alinhado, apto para a ceia. Aí eu acabei de destruir a percepção do que é certo na vida do meu filho ou na vida da minha filha. É uma questão de prioridades, mas sobretudo, se aperceber no exercício da sua justiça e retidão, piedade ou impiedade para aqueles que têm falhado em algumas situações. Amém, irmãos? Vou ler só até aqui, nós vamos encerrar, temos 5 minutos. Gostaria de ler todos os versos com os irmãos, mas no domingo que vem, nós continuamos a partir do capítulo 13. Quero te convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar e encerrar. Dentro desse propósito todo aqui de reflexão, dentro dessa estrutura de ideias que separa o ímpio, o justo do injusto, que nós possamos orar, olhando cada um para a sua vida, para o seu comportamento, para o seu coração, levando em consideração quem você é, como homem de Deus, como pai, como profissional, como líder, seja na esfera que for que você atue, como alguém que deseja o episcopado ou qualquer outra função nobre, que nós possamos perceber qual que é o nosso gargalo e sejamos nós aperfeiçoados por conselhos de sabedoria, amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse espaço, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu povo que permanece fiel às Escrituras, obrigado pelo tema desse ano, que nos alinha com o querer da tua vontade mediante a palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que tem feito parte da vida dessa igreja. Obrigado, Senhor, por cada coração que se dispõe, que tem amado a disciplina do Senhor por meio de conselhos de sabedoria. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm se exposto diante da palavra,
que tem sido aperfeiçoado, que tem sido tocado pela vontade, pelo querer do Teu Espírito. Obrigado pela Tua manifestação no nosso meio, que tem nos aprimorado, que tem nos direcionado, que tem nos lavado, que tem nos limpado, que tem nos ensinado a sermos melhores. Obrigado pelo confronto de cada domingo pela manhã. Obrigado, Senhor, por cada enfrentamento que a Tua palavra tem trazido contra aquilo que nós acreditamos ser. O meu pedido, Senhor, é que de forma sobrenatural, os filhos que se empenham pela disciplina, pelo conhecimento, venham ser abençoados, venham ser alcançados, venham ser tocados pelo Seu saber, pelo Seu favor, que neles nasça, Senhor, virtudes que os tornem completos, como homens e mulheres virtuosos no seu lar, em meio à sociedade, em meio à igreja e no curso da sua vida, que eles sejam bênção, que eles sejam louvados, como nos ensina o verso 8, que o homem virtuoso é louvado pelos seus bons comportamentos. Que essa igreja, Senhor, venha ser lembrada, venha ser louvada por essa sociedade caída, a partir dos seus comportamentos de justiça, a partir dos seus comportamentos de retidão, mas que, sobretudo, diante dos olhos do Senhor, eles sejam tidos como homens e mulheres sinceros, puros, limpos e santos, para a glória do Senhor e no nome de Jesus. Irmãos, uma semana abençoada e cheia de